espiritual é algo extremamente real para muita gente. A ideia de demônios agindo 24 horas por dia em prol da destruição da alma humana não passa de especulação. Quem já leu a Bíblia e tem comunhão com Deus sabe que, assim como ao mundo físico, há também o espiritual, e muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia é consequência direta do que acontece nesse universo. Olá, admirados por Deus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Meu nome é Danilo Blacker e hoje eu apresento um relato impactante vivido pelo jovem Nick Moretti em uma pequena cidade da vizinha Bolívia, cidade esta onde há uma terrível entidade que é adorada como Deus. Eu estou falando do El Tio, mais conhecido como Deus das Minas. Admirados por Deus, apesar dessas sortisas de El Tio fazerem coisas, digamos que impossíveis a um ser humano comum, isso não chega nem perto do que Deus é capaz de fazer usando um servo seu. E é isso que você verá em nosso vídeo de hoje. E a minha intenção é que você saia daqui com a sua visão espiritual aberta e tendo noção que você tem uma missão muito importante nesse mundo. Infelizmente, tem cristãos que vivem como se tudo que existisse fosse apenas material. A pessoa não ora, não lê a Bíblia, não faz jejum. Falar de jejum, Deus me livre, essa pessoa passa longe. Você precisa tomar hoje uma postura de soldado. Assim como o diabo tem usado muita gente por aí nas madrugadas, Deus quer usar muito mais você. Afinal de contas, Ele é o dono de todo o poder. Meu irmão, eu quero que você preste muita atenção nesse depoimento e no final eu quero conversar algo com vocês muito importante. Eu estava no interior da Bolívia, numa cidade onde você tem um grupo chamado Cotilhas, que são mulheres bruxas que deixam o cabelo crescer até o popô, com umas tranças. Porque elas vivem perto de uma cidade chamada Potosí. Essa cidade é uma cidade mineira. E eles têm alguma tradição, por não sei de onde vem, mas como as minas ficam debaixo da terra, eles acreditam que Deus manda da terra pra cima e o diabo manda da terra pra baixo. Então quando você vai entrar, se você quiser jogar no Google, você coloca El Tio. Tem uma estátua de um diabo com um pênis enorme ereto e eles ficam fazendo oferenda. Então eles colocam cachaça, alguns fazem sangue. Pra não morrer, pra não morrer na mina. Então essas mulheres crescem, de certa maneira, em uma linha venerando El Tio, que é uma entidade claramente do diabo. Nossa. O tio, que é o diabo. É o diabo, é um cara de vermelho, com chifres e com rabo, com tridente. Dependendo da mina, etc. Algumas mulheres fazem relações sexuais com a estátua. E elas... Mas você sentiu esse clima? Não, é muito. Você chegou a entrar nas minas? Não, a gente não entrou nas minas. A gente foi na casa dessas mulheres. Mas não pode entrar nas minas? Não, porque a cidade que a gente foi era uma cidade perto dessa que não tinha mina. Porque tinha um trabalho focado. Então, e era um clima muito trash. Tipo, muita casa eles abandonavam porque falavam que tinha um espírito. Então, tipo, a cidade, ela era meio desconfigurada. Então, quase... Você acredita que aquilo atraía muita coisa pra lá? Não, obviamente, elas davam uma abertura de legalidade, sem dúvida. Manifestou demônio. Manifestou loucamente demônio. A gente começava a orar, começava a manifestar. E falava que, cara, eu acredito em Jesus e Jesus limpa na hora. Então, mas lá não era muito um lugar do lugar era marcado. As pessoas, elas eram devotas à entidade. Então era um negócio muito trash. Tipo, da gente entrar na casa da mulher, sem brincadeira, tinha uma estátua. Se eu não me engano, era um sapo, né? Então tem uma mistura muito de bruxaria, que é um pouquinho mais inca, asteca. Então eu não fazia ideia do que a gente tava lá fazendo, eu não sabia o que cada imagem significava, mas a gente tava orando na casa de uma mulher, tinha um sapo de porcelana, o sapo explodiu. Explodiu enquanto a gente orava. Explodiu em vários pedaços. Ele tava dentro de uma casinha, como se fosse mesmo uma casinha onde você coloca um santo, uma Nossa Senhora. Ele tava lá dentro, a gente começou a orar, pum, ele explodiu. Sozinho, sem nada acontecer. E aí a gente colocava a galera pra orar pela casa, pra orar pela moça. O que significava aquele sapo? Ele era alguma entidade. Ele era alguma entidade que eles oravam e prestavam culto. A entidade estava dentro do sapo? Não, era alguma imagem que eles idolatravam. Entendi. Era alguma entidade, algum deus ou algum espírito. E a gente começou a orar e, cara, alguma coisa foi quebrada, que eu também não vou ficar entrando na teoria. E aí quando... Mano, sério mesmo? Mas a galera que tava lá já era uma galera que tinha o mínimo de hábito, experiência a lidar com isso. Já tinha visto isso. Porque a gente sabia que era uma cidade muito, muito, muito trash. Vocês foram preparados para uma batalha espiritual. A gente sabia que o negócio espiritualmente ia ser pesado.
E para quem nunca viveu isso, é muito difícil você entender o que significa. De, tipo, eu te pergunto porque eu já vivi isso, por isso que eu te falo. Cara, você sentia mesmo no espírito que assim, cara, alguma coisa tá acontecendo. E não só nisso... Tipo uma opressão, né, cara? É uma opressão muito pesada. Então, tipo, tinha muita gente que começou a sentir dor no corpo já em algumas horas lá. A gente tinha uma menina que ela era muito sensível espiritualmente, então ela toda vez que tinha tinha opressão no lugar, tinha uma manifestação de opressão que era demoníaca, ela começava a tossir muito. Então eu te levava ela como se fosse um termômetro. Então a gente começava a orar e mas ela tossia de começar a engasgar. E ela não tosse por nenhum outro motivo, ela só tosse quando a gente começa a orar. Então, que é um negócio também muito particular, que a gente também não sabe porquê, mas a gente sabe que acontece. E ajudou a gente a entender muita coisa. E socialmente também, as cotilhas odiavam a gente. Que eram essas mulheres. Porque elas viam a gente... bruxas. Elas viam a gente e elas começavam a xingar a gente. Eu levei várias bicas. Tipo, da gente tá orando assim, do nada ela te dá um socão. Caramba. Ela te empurrar, ela começar a te xingar. E elas falavam um idioma que não era espanhol. Mas o resumo dessa grande cidade boliviana foi que a gente teve uma casa que foi o lugar mais trash, que foi o lugar mais pesado, que a gente foi orar pra uma moça e a filha dela era uma criança, ela tinha 2 filhas, uma delas foi uma criança que estava em estado vegetativo. Então ela era uma criança que ela não falava, ela não via, ela ficava só deitada e ela tinha uma debilidade muito grande nos movimentos. Então a gente foi orar lá e ela pediu, pode começar, podemos orar por você? Ela super, deu laranja pra gente, conversamos e tal. E aí a gente perguntou, né, se a gente... o que a gente podia fazer, a gente tava com um centro médico, obviamente, a gente sempre leva centro médico, entretenimento para as crianças, apoio alimentício, então a gente vai com isso e também para fazer evangelização. E aí essa moça falou que queria uma oração. A gente falou, da hora, legal, vamos orar. E aí eu perguntei se eu podia orar pela filha dela, porque eu vi que ela era surda, ela era cega, e eu falei, cara, talvez o senhor faça alguma coisa aqui. Começamos a orar. Na hora que a gente começou a orar, de repente a atmosfera ficou muito pesada, uma opressão enorme. Aí eu olhei pro lado e falei, algo está acontecendo aqui. Algo de errado não está certo. E nesse momento, a mulher que estava sentada, ela caiu de joelho, ela começou a falar um idioma estranho, então ela começou a balbuciar, como se ela estivesse orando em outro idioma, e a filha dela começou a levitar. Mano. Fez assim, ó. Aí você cagou nas calças. Não, eu ia fugir. A gente começou a orar, tinha eu e mais 2 pessoas. Levitar, mano. Ela levantou do chão, a gente começou... Cara, isso é assustador. A gente começou a orar e a menina não se mexia. E na hora que a gente começou a orar pra amarrar, a própria menina, ela virou de lado e fez assim. A criança. E aí a gente começou a orar, ela parou de levitar. A gente repreendeu tudo que tinha pra repreender, amarrou, cancelou e, cara, muito pesado. A mulher parou de orar do nada. A menina parou de levitar. Eu com uma cara de, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Uma das meninas que tava com a gente, aterrorizada, como foi o dia mais assustador da vida dela. Na hora que a gente terminou de orar, a mulher simplesmente levantou, como se nada tivesse acontecido. Ela levantou, ela, obrigado por essa oração, nossa, que bom que vocês vieram aqui. E eu fiquei mais confuso do que o padre do balão. Então eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? E é como se a mulher não tivesse lembrado de nada. Aí, mano, a gente pegou as coisas, foi embora. Era literalmente uma das últimas casas da rua. Esse foi o nosso último dia lá. Eu gostaria de deixar esse texto bíblico para vocês em Marcos 16, 17 e 18. E diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês. Esteja preparado para fazer a diferença nessa batalha. Existem tantas pessoas por aí cativas de Satanás nesse mundo de ocultismo. E o Senhor quer que você e eu possamos fazer isso. E eu fiz esse vídeo justamente porque eu acredito que essa mensagem pode alcançar pessoas que estão no ocultismo. Porque alguém foi na minha casa, pregou para mim, eu estava no mundo do ocultismo, todo errado, mas um dia chegou até a minha palavra do Senhor e hoje estou aqui pregando para tantas pessoas. Já somos mais de quase 10 mil inscritos e o Senhor levantou esse canal para pregar apenas a verdade. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você achou esse vídeo relevante, compartilhe para 1, 2, 3 mais amigos e até o próximo vídeo. Shalom!